Aqui é o Yuri Capelato, psicólogo, comprometido, trago mais um vídeo para vocês. Faz tempo que eu prometi, né, através das últimas postagens que eu traria esse vídeo, falando do que eu falei nas minhas últimas palestras. Falei para vocês que novembro foi um mês bem de agenda lotada. Participei do segundo Congresso Luso Brasileiro de Transtornos de Aprendizagem em São Paulo, participei do primeiro Simpósio Sinapses em Ribeirão Preto, do Congresso Internacional do Brain Connection em Belo Horizonte e além de muitas outras palestras e eventos que eu venho feito esse ano. E em muitos deles eu tenho trazido uma grande preocupação, que é em relação à motivação dos alunos na escola, a gente repensar um pouco nessa escola que a gente tem atual. Nós sabemos que quando as pessoas fazem atividades que elas estão motivadas a fazer, elas estão acionando todo o sistema dopaminérgico, que faz com que elas tenham uma melhora na memória, melhora na atenção, melhora na codificação episódica, melhora na tomada de decisão e faz com que elas possam atuar muito mais. Então aprendem muito mais. A gente precisa conseguir trazer atividades mais motivadoras. Só que a escola hoje não tem nada de motivador. A gente vê que a sociedade toda evoluiu. Os carros, se a gente comparar carros de 100 anos atrás, do início do século XX, para final, os carros do século XXI são totalmente diferentes. As ruas mudaram, né? Você pegar uma mesma esquina é totalmente diferente. E escola? A escola não mudou. A gente vê que ao longo dos anos continua aquela mesma coisa de ter um professor onde ele passa um conteúdo para os alunos apenas copiarem e repetirem nas aulas. E os conteúdos que se estudam na escola? Será que a gente está revendo isso? Qual será a necessidade da gente ensinar conteúdos que não têm utilidade no dia a dia? Qual que é a função da escola? A gente tem que rever um pouco isso. Porque cada vez mais a gente vê os alunos desmotivados, não querendo ir para a escola, não tendo prazer em estudar, mas ao mesmo tempo a gente vê escolas que passam conteúdos que nem eles conseguem passar para os alunos o porquê que eles estão aprendendo aquilo, né? Lógico que hoje a sociedade, com esse prazer imediato, com celulares, com vídeos, videogames, jogos que trazem prazer imediato, dificulta muito as crianças e os adolescentes terem vontade de ir para a escola. Mas quando a gente pega conteúdos escolares, onde a gente pensa que a escola tem que preparar para a vida. Então a gente pega ensino infantil, ok, muitas crianças até amam ir para a escola. Fundamental 1, início de alfabetização, tá legal. Quando a gente pega Fundamental 2 e médio, eles começam a pegar conteúdos que os próprios alunos falam, é apenas decoreba, é decorar para fazer na prova e passar de ano. Nós estamos numa sociedade que a gente critica tanto as fake news, e eu costumo dizer nessas palestras que as escolas estão sendo as maiores responsáveis por isso. Por que elas colocam? O professor coloca, o aluno tem que copiar, decorar e colocar exatamente o que o professor falou. Ele não aprende a questionar, a verificar se aquilo é real ou não. Quando eu vou dar palestras ou até aulas em pós-graduação, eu falo para todos os meus alunos, anotem tudo que eu vou dar para vocês, eu dou meus slides, dou minhas informações, mas não acreditem em nada do que eu estou falando. Porque é muito fácil chegar, dar uma aula, dar uma palestra, falar bonito uma coisa e todo mundo sai repetindo, acreditando que aquilo é real. Eu coloco referências, eu peço para eles, em vez de acreditar em mim, vão verificar se o que eu estou falando é real. Verifiquem se minhas referências realmente são reais. Se eu estou falando que aquele autor falou aquilo, ele realmente falou aquilo? E isso é um consenso no meio científico? Isso realmente é uma coisa que todos acreditam? Realmente é algo que a maioria defende? Ou foi só uma pessoa que falou aquilo e a gente não pode tornar aquilo como real? Mas eu peço para meus alunos fazerem isso comigo e fazerem isso com todas as aulas, com todos os vídeos, com tudo que eles vão escutar no rádio, porque senão a gente acaba disseminando mais fake news. Então, o que a gente poderia fazer nas escolas? Um professor chegar e dar aula de história e falar: Dom Pedro I, quando foi declarar a independência, ele estava com diarreia. É verdade ou não? Pesquisem. E ensinar quais são as fontes reais para pesquisar, qual é o consenso, em vez de ensinar apenas decorar e repetir em provas. Os alunos perguntam por que eu tenho que decorar tantas fórmulas, se hoje a gente anda com um computador na mão, que é um celular, e se você tiver dúvida, você vai lá e em 2 segundos você pesquisa.
Por que tem que decorar em vez de aprender a utilizar para a vida? Decorar fórmulas de físicas. Aí eu me questiono nas palestras, será que um professor de física de um ensino médio sabe responder a prova de literatura? Ou sabe responder uma prova de geografia? Será que a professora de história sabe fazer a prova de química? Se nós adultos não sabemos fazer as provas dos alunos de ensino médio, por que eles têm que aprender? Quem definiu que aprender balanceamento de equação química é mais importante do que aprender a Constituição? E por que na hora da gente escolher as matérias do ensino médio, se coloca para aprender isso e não se coloca para aprender a Constituição, que é obrigação de todo cidadão saber? Aprender sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, os seus direitos e seus deveres. Aprender sobre saúde mental. A gente tem um monte de aluno de ensino médio decorando, se matando para entrar em vestibulares e depois querendo se matar. E a gente está tendo altos índices de suicídios. Eu estou preocupado porque a gente está tendo muito suicídio, tá? No mundo, é quase 1 milhão de suicídios por ano. Aqui no Brasil, passam de 14 mil suicídios por ano. A gente tem que cuidar da saúde mental. Então, a gente tem que começar a fazer algumas mudanças. Mudar o curso de pedagogia. Professor é o que mais mexe com neurologia. Então, no curso de pedagogia, deveria ser obrigado a aprender sobre neurociências. Porque são eles que alteram essas funções. Saber poder organizar para estimular na aprendizagem de ensino infantil e ensino médio, a estimular as funções executivas, as funções cognitivas, saber o que eu estou estimulando com aquela aprendizagem. Rever o para que serve prova. Prova não é para dar nota, nota não serve para nada, porque quando a gente vai em adulto, vamos num profissional, a gente não pergunta que nota ele tirava na escola, a gente avalia o conhecimento. Então, prova é só um jeito do professor saber se o aluno entendeu aquela matéria ou não. E aí, se eu tenho um aluno com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, e eu vejo que ele está com uma dificuldade, ele fez a prova e pulou umas questões, por que eu não peço para ele retomar? Falando, olha, eu acho que você pulou alguma coisa aí, rever. Vejo que ele sabe o conteúdo de matemática, mas ele confundiu e no meio da equação ele trocou o sinal de mais por menos. Por que eu dou errado? Em vez de olhar e falar para ele, refaz aqui para mim, prestando mais atenção. Porque eu quero ver se ele aprendeu, não se ele sabe fazer prova. A gente está criando alunos para serem testadores, fazerem provas, ou para eles aprenderem conteúdos importantes para a vida? Qual é o objetivo de uma prova? É punir um aluno? Por que a gente faz alunos terem angústias, ansiedades e estarem sofrendo tanto por causa de uma nota? Em vez de a gente ver que eles têm que aprender a serem formados, serem cidadãos com conhecimento, que eles possam aplicar para a vida. Qual que é o nosso objetivo? Percebe? Por que a escola não ensina a fazer combate de incêndio? Quantas pessoas no mundo sabem as diferenças das classes dos extintores, classe A, B e C? E como utilizá-los? Como que utilizar um extintor na hora que precisa? Por que isso não é ensinado na escola? Então a gente tem que rever um pouco nossas prioridades antes que a gente nos perca como sociedade, antes que a gente perca nossas crianças e adolescentes, antes que a gente comece a destruir, mais do que a gente está destruindo, a saúde mental. Esse é o apelo que eu fiz nessas palestras. Estou compartilhando aqui com vocês. Peço para que vocês compartilhem, nos ajudem, porque senão a gente vai ter um futuro sombrio se a gente não aprender a cuidar da saúde mental. Então esse é o apelo que eu terminei todas as minhas palestras. Vamos cuidar da saúde mental das crianças e dos adolescentes. E conto com a ajuda de todos vocês. Vou tentar começar a partir do final desse ano que vem, trazer mais vídeos, mais conteúdos da área da saúde mental, da infância, da adolescência, de transtornos, de cuidados, como cuidar de criança e adolescente. E espero que vocês gostem. Se gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar, me ajudem a disseminar e salvar. Meu único objetivo aqui não é fama, não é nada. É apenas a gente conseguir tentar resgatar e salvar a nossa sociedade. Porque eu estou bem preocupado com o que anda acontecendo com a cabeça, com a saúde mental das pessoas. Vendo um aumento tão grande de transtornos de ansiedade, depressão, e as pessoas perderam o foco do que é a vida. Obrigado por terem assistido e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!